Por que alguns cristãos vão atravessar a virada para 2026 com o coração cheio de medo, repetindo as mesmas orações de sempre, enquanto outros, declarando uma única promessa de Jesus em Marcos 11:23, vão ver montanhas saindo do caminho em semanas? Não é sorte, não é favoritismo divino, é princípio espiritual bíblico. Um código que Jesus revelou, que a religião muitas vezes complicou, e que Florence Scovel Shinn reaprendeu na Bíblia e transformou em prática diária. Nos próximos minutos, você vai descobrir como declarar essa promessa de Marcos 11:23 sobre o seu 2026 de um jeito simples, bíblico e poderoso, para que tudo aquilo que hoje parece montanha intransponível, dívidas, portas fechadas, enfermidades, humilhações, comece a se mover no invisível, mesmo que 2025 tenha sido o ano mais difícil da sua vida de fé. Imagine a cena: Nova York, fim de ano, inverno rígido. Enquanto muitos cristãos entram no novo ano com o coração pesado por causa da crise, do desemprego e da incerteza, Florence caminha pelas ruas frias com sua Bíblia junto ao peito. Ao invés de prometer tentar mais no ano seguinte, ela abre em Marcos 11:23. Lê devagar. Se alguém disser a este monte, e não faz uma lista de pedidos, ela faz um decreto sagrado. Ela fala com o ano novo como quem fala com uma montanha, e é como se o céu respondesse: eu reconheço essa língua. É a língua da fé. Talvez você esteja chegando no fim de 2025 exausto. Você já fez propósito de oração, já jejuou, já participou de campanhas, já escreveu pedidos em papéis e colocou no altar. E ainda assim, parece que as mesmas montanhas continuam paradas na sua frente. As contas, a causa na justiça, a porta que não se abre, a solidão, o medo do futuro. Você não duvida de Deus, mas lá no fundo se pergunta: por que para mim parece tão difícil? Jesus não disse: terás o que pensar. Ele disse: terás o que disser. A maioria está entrando em 2026 pensando Bíblia, mas decretando medo. Florence entendeu que o problema não é a falta de oração, é a forma como a palavra é usada, como súplica fraca e não como verbo criador. E aqui está a parte libertadora. Você não vai precisar acordar às 3 da manhã todos os dias, nem fazer 26 campanhas diferentes, nem repetir 1000 vezes uma frase com medo de perder a bênção. Para marcar o seu 2026 no mundo espiritual, você vai aprender a declarar uma promessa de Jesus em Marcos 11:23, de forma alinhada à Bíblia, com fé simples, como filho que sabe que o pai já disse sim. Mas, antes de eu te revelar essa forma de declarar e o ritual bíblico que Florence ensinaria se estivesse ao seu lado hoje, você precisa conhecer melhor a mulher que ousou tratar as palavras de Jesus como lei espiritual viva, e como esse princípio começou a transformar anos inteiros da vida dela, quando tudo parecia perdido. Florence Scovel Shinn não ensinava pensamento positivo. Ela ensinava Bíblia aplicada. E seu ensinamento mais poderoso nasceu justamente do versículo que muitos cristãos recitam, mas poucos entendem. Marcos 11:23. A maioria lê este versículo como metáfora. Florence leu como lei espiritual. E essa revelação surgiu num dos momentos mais sombrios da vida dela. Era o fim de dezembro. O inverno estava mais rigoroso que o comum. As janelas do pequeno apartamento onde Florence vivia estavam embaçadas pelo frio. As contas estavam atrasadas e seu trabalho artístico, antes tão valorizado, já não vendia como antes. Ela havia sido abandonada pelo marido. E para muitos, aquela mulher elegante, educada, profundamente espiritual, parecia quebrada. Florence se ajoelhou no chão, sentindo o peso do que parecia um fim de ciclo. Ela abriu a Bíblia procurando consolo, mas não encontrou consolo. Encontrou instrução. Os olhos dela caíram em Marcos 11:23. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar, assim será com ele. Florence fechou a Bíblia devagar e murmurou: eu não tenho pedido isso aos montes.
Tenho apenas chorado diante deles. A frase ecoou. E naquele exato momento, ela entendeu o segredo que mudaria sua vida e milhares de outras depois dela. Jesus não disse para orar sobre a montanha, disse para falar com ela. Ela levantou, secou o rosto e disse: "Se o Senhor disse diga, então eu direi." Aquele foi o momento em que a fé dela deixou de ser súplica e se tornou autoridade. Orar é pedir. Declarar é exercer domínio. E é isso que muitos cristãos nunca percebem. Eles oram como quem pede permissão. Jesus ensinou a declarar como quem exerce herança. Enquanto a religião diz: peça com humildade, Jesus diz: diga ao monte. E é aqui que a virada espiritual começa. Duas forças estão sempre presentes. 1, a montanha, o problema. 2, o decreto, a palavra. Florence entendeu que a montanha nunca é o problema. O problema é como você fala com ela. Ela ensinou: a montanha só obedece à voz de quem acredita que Deus está nela. E veja o ponto mais importante. Jesus não disse que a montanha desapareceria instantaneamente. Ele disse que ela se moveria. O movimento pode começar em milímetros, mas começa sempre onde a declaração é feita. Por isso, Florence mudou a vida dela falando com o ano, com as circunstâncias, com o futuro, como quem fala com uma montanha que tem ouvidos. E é por isso que, para 2026, você não precisa de medo. Precisa de a voz certa, aplicada da forma certa. Florence resumia o princípio assim: tudo no universo responde a uma voz, a voz de quem crê. E quando ela aplicou Marcos 11:23 sobre seu ano, algo milagroso começou a acontecer. Oportunidades surgiram em semanas. Portas profissionais abriram sem explicação. Pessoas que a haviam rejeitado voltaram com propostas. Contratos apareceram de forma inesperada. E, principalmente, o medo do futuro desapareceu. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ela aprendeu a fazer o que Jesus disse: falar com a montanha, não sobre ela. E isso se tornaria o princípio mais forte para iniciar qualquer ano. Florence dizia: a vida não te entrega o que você pede com medo. A vida te entrega o que você declara com fé. Talvez seja por isso que 2025 foi tão difícil. Não porque Deus te abandonou, mas porque você estava esperando quando Jesus te ensinou a declarar. 2026 não vai mudar porque você tem esperança. Vai mudar porque você vai declarar como Jesus ensinou. E antes de te mostrar o decreto completo para abrir 2026 na promessa de Marcos 11:23, você precisa fazer o que Florence orientava a todos que desejavam transformação: selar o coração com uma declaração pública de fé. Antes de seguirmos, faça exatamente o que Florence pedia a todos os seus alunos quando iniciavam um novo ciclo: declare escrevendo. Romanos 10:10 diz que a fé se completa quando é confessada. Então vá agora aos comentários, não depois, agora, e escreva: em nome de Jesus, a minha montanha vai se mover. Decrete os seus sonhos, os seus desejos, a promessa que Deus tem para a sua vida. Escreva nos comentários. Escreva como decreto. Escreva como quem está abrindo seu 2026 no mundo espiritual. Escreva como quem toma posse da promessa de Marcos 11:23. Eu espero você lá embaixo. Quando declarar, seguimos para as histórias reais de transformação. História 1. O homem que perdeu tudo e ganhou mais do que imaginava. Ele se chama Miguel. Tinha 38 anos e trabalhava há 14 anos no interior, sob sol forte, capinando, cuidando de terras de terceiros. Era aquele tipo de homem simples, de mãos calejadas, que não reclamava do trabalho duro, mas carregava um desejo silencioso no coração. Senhor, eu só queria dar uma vida melhor para minha família. Mas em agosto, numa tarde abafada, o dono da fazenda chegou com uma notícia que esmagou sua alma. Miguel, vou precisar te dispensar. Nada de aviso prévio, nada de preparação.
Apenas o silêncio pesado e a poeira subindo enquanto ele caminhava de volta para casa, pensando como diria à esposa que, mais uma vez, o pouco que tinham estava ameaçado. Naquela noite, Miguel ouviu um vídeo de devocional e, pela primeira vez na vida, escutou alguém explicar Marcos 11:23, como Jesus realmente ensinou: não pedir, mas declarar, não implorar, mas ordenar pela fé. Miguel segurou a Bíblia que herdou da mãe, abriu no versículo e, tremendo, fez algo que nunca tinha feito. Senhor, eu não vou pedir mais. Eu declaro, em nome de Jesus, que a porta que o Senhor tem para mim vai se abrir agora. A minha montanha vai se mover. Ele disse isso uma única vez, não repetiu. No dia seguinte, enquanto caminhava até a cidade buscando bicos, um antigo patrão o viu e disse: Miguel, estou precisando de alguém de confiança para liderar uma equipe. O salário é 3 vezes maior do que você recebia. 3 vezes. Em 30 dias, Miguel alugou uma casa melhor, comprou comida sem fazer contas e, pela primeira vez, viu a filha com cadernos novos, sorrindo. Quando contou seu testemunho na igreja, disse apenas: a montanha não se moveu porque eu chorei. Ela se moveu porque eu declarei. História 2. A mãe que enfrentou o despejo e foi abençoada em 6 dias. Eliane, mãe solteira, trabalhava limpando casas, saindo às 5 horas e voltando depois das 19 horas. Mesmo assim, o dinheiro nunca dava. Um dia, encontrou um aviso de despejo preso no portão. Ela caiu de joelhos no chão de terra batida e chorou até perder o fôlego. Por que nada muda, meu Deus? Mas naquela mesma noite, ela assistiu a uma palestra antiga de Florence Scovel Shinn. Uma frase atravessou seu peito como fogo. Você não recebe pela quantidade de lágrimas. Você recebe pela qualidade da sua palavra. Eliane respirou fundo, limpou o rosto e fez algo que nunca tinha tentado. Ela pegou a conta do aluguel atrasado, ergueu ao céu e declarou: eu declaro, em nome de Jesus, que esta necessidade já foi suprida. Marcos 11:23 diz que se eu não duvidar, a montanha vai se mover. Então eu creio e eu recebo. No dia seguinte, uma das clientes lhe disse: Eliane, minha irmã está abrindo uma empresa e precisa de alguém de confiança. O salário é fixo, com carteira assinada. Você aceita? Em 6 dias, Eliane não só pagou o aluguel, como conseguiu mobiliar a casa pela primeira vez. Ela testemunhou: quando eu parei de pedir esmola ao céu e comecei a declarar a palavra, tudo mudou. História 3. O senhor idoso que pensou que a vida já não tinha mais surpresas. Seu Roberto, 72 anos, vivia com uma aposentadoria pequena, sempre ajustando contas para sobreviver. Ele repetia: minha idade já não permite mais nada. Mas um dia, ao assistir um devocional, ouviu sobre o poder da declaração bíblica. Algo dentro dele despertou. Ele fechou os olhos, colocou a mão sobre o coração fraco e disse: Senhor, Jesus mandou declarar. Então eu declaro: em 2026, a montanha da limitação vai sair do meu caminho. 2 dias depois, recebeu ligação inesperada. Um processo antigo de aposentadoria complementar, dado como perdido há anos, havia sido liberado. Valor: $28.900. Para um homem que nunca teve mais de $700 por mês, foi como um rio de provisão. Seu Roberto chorou e disse: a promessa de Jesus não tem idade de validade. Você percebe o padrão? Não foram teólogos, pastores ou pessoas super espirituais. Foram filhos de Deus comuns, como você, mas que fizeram exatamente o que Jesus ensinou. Declararam sem duvidar. Confiaram sem recuar. Acreditaram que a montanha iria se mover. E agora, chegou o seu momento de aprender como fazer isso da forma que Florence descobriu e que a Bíblia confirma. Respire fundo antes de continuar. O que você está prestes a ouvir não é uma frase motivacional. É um princípio espiritual revelado por Jesus e redescoberto por Florence Scovel Shinn.
E eu preciso te dar o mesmo aviso que Florence dava aos seus alunos. Use este poder somente para alinhar sua vida à vontade de Deus, nunca para manipular, controlar ou ferir. Porque o que Jesus ensinou em Marcos 11:23 é tão direto, tão simples e tão poderoso que muitos negligenciam por parecer bom demais para ser verdade. Mas Deus não complica. Quem complica somos nós. Se você puder, faça isso agora. Feche a porta do quarto, ou coloque o fone, ou encoste-se onde está. Jesus disse: quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Mateus 6:6. Isso não é apenas simbólico, é um convite para você fechar as portas da dúvida, do medo, da mente barulhenta e abrir a porta do Espírito. Agora, respire fundo mais 3 vezes. 1. Deus está aqui. 2. O Espírito Santo está tocando sua consciência. 3. A sua fé está sendo alinhada. Você pode até sentir um arrepio leve, um calor no peito, ou a sensação de que algo está se aproximando. Está mesmo. Porque quando você entrar no decreto de Marcos 11:23, algo se moverá no mundo espiritual. Aqui está o momento que Florence dizia que abre a comporta da fé pura e ativa a resposta do céu. Jesus não apenas disse para orar, Jesus deu um método, uma fórmula espiritual. Se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:23. Percebe? Jesus não mandou pedir, Jesus mandou dizer. Jesus não falou sobre orar chorando, ele falou sobre decretar com convicção. Florence transformou esse versículo em um decreto prático. Feche os olhos por 2 segundos. Agora escute com toda a sua alma. Em nome de Jesus, eu declaro que este monte será removido e nada poderá impedir o que Deus já liberou para a minha vida. Repita mentalmente. Sinta. Agora escute novamente, ainda mais lentamente. Eu declaro que este monte será removido, porque Jesus disse que se eu falar, assim será. Esta frase carrega o DNA espiritual de Marcos 11:23. Não é esperança, é autoridade delegada. É você falando a linguagem do céu. Eu declaro. Isso ativa sua identidade de filho. Gálatas 4:7 diz que você é herdeiro, não mendigo. Deus responde à fé que se posiciona, não ao medo que implora. Em nome de Jesus. Você não declara sozinho. João 14:13. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. É a chancela espiritual que abre portas que ninguém pode fechar. Que este monte, Monte Bino, obstáculo, dívida, enfermidade, desemprego, medo. Jesus não disse, se Deus tirar o monte, ele disse, se você falar ao monte, será removido. Não é pode ser, não é talvez, é será. Jeremias 1:12. Eu velo pela minha palavra para cumpri-la. E nada poderá impedir o que Deus já liberou. O que Deus libera no espiritual, ninguém segura no natural. Efésios 1:3. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Quando você une tudo isso, você está literalmente ativando o mecanismo espiritual que Jesus ensinou para destravar milagres. 1. De manhã, antes de falar com qualquer pessoa, a primeira palavra do dia define o campo da sua fé. 2. Fique em pé diante de um espelho. Você não fala para o problema. Você fala para o Filho de Deus que está no reflexo. 3. Mão no coração. Sinta o batimento. É o Espírito Santo lembrando que você ainda está em missão. 4. Decrete uma única vez, com voz firme, clara, sem tremer. Eu declaro que este monte será removido. Uma vez, porque fé não grita, afirma. 5. Silencie e agradeça. A gratidão é o selo que impede a dúvida de roubar sua colheita. Florence dizia, quem decreta precisa agir como quem já recebeu. Se após declarar você age com medo, fala como derrotado, reclama,
você cancela o decreto. Porque Tiago 1,6 é claro: quem duvida é como onda do mar, não receberá nada. Mas se você declara e vive como se já fosse verdade, o céu se move, e rápido. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já sabe. Não é coincidência que Jesus ensinou exatamente essa fórmula espiritual e que Florence dedicou a vida para revelar seu funcionamento. Agora você vai entender por que esse decreto mexe no mundo invisível, por que ele acelera resultados e por que funciona até para pessoas simples, humildes e sem conhecimento profundo. Florence dizia: Deus não responde ao desespero. Deus responde ao alinhamento. Isso é exatamente o que Jesus ensinou. E não duvidar em seu coração. O coração é o campo vibracional da fé. A Bíblia não fala de energia do universo. A Bíblia fala de fé que move montanhas. O que você sente no coração é o que se manifesta no mundo. Base bíblica. Provérbios 4:23. De tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Provérbios 23:7. Assim como ele pensa em seu coração, assim ele é. Marcos 11:23. Se crer no coração, Florence conectava isso dizendo: o coração cria o molde. A palavra preenche o molde. Deus materializa o molde. E isso explica por que decretos funcionam mais que súplicas desesperadas. Súplica nasce do medo. Decreto nasce da fé. A Bíblia é explícita sobre o poder da palavra. 1. Deus criou tudo por meio da palavra. Gênesis 1 não diz, e Deus desejou. Diz, e Deus disse, e houve. 2. Jesus operava milagres pela palavra. Lázaro, vem para fora. Acalma-te, vento. Seja limpo. Jesus não pedia para Deus repetir por ele. Ele declarava, e o céu executava. 3. A Bíblia confirma. A morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:21. Não no pensamento. Não na emoção, na língua. E mais, terá o que disser. Marcos 11:23. Não o que pensar, não o que desejar, mas o que disser. Esse é o fundamento do decreto. A Bíblia inteira é construída sobre esse princípio. O homem colhe aquilo que semeia. Gálatas 6:7. Mas poucas pessoas entendem que a palavra é a semente mais poderosa de todas. Florence dizia: você planta palavras no solo do espírito, e o mundo físico colhe a árvore que nasceu delas. Se você planta, não consigo, nunca muda, sempre dá errado, você está semeando árvores de fracasso. Mas quando você declara, esta montanha vai sair da minha frente, você planta fé ativa, e fé é semente que se multiplica. A ciência moderna não está contrariando a fé. Ela está tentando alcançar a Bíblia. A neurociência comprova. O cérebro não distingue realidade de declaração sentida como verdade. Quando você afirma, esta montanha vai sair, neurônios começam a criar novos caminhos de coragem, clareza, ação, percepção de oportunidades. Joe Dispenza, Dr. Caroline Leaf e estudos modernos confirmam. Declarações repetidas com emoção mudam o cérebro fisicamente. Romanos 12:2 já dizia isso. Transformai-vos pela renovação da mente. A física quântica confirma. O observador altera a realidade observada. Existe colapso da função de onda. O foco altera o comportamento da matéria. Hebreus 11:3 já explicava. O visível veio a existir do invisível. O decreto de fé alinha o invisível para que o visível se ajuste. A epigenética confirma. Pensamentos e palavras alteram a expressão genética. Provérbios 17:22 já dizia: o coração alegre é bom remédio. Palavras de fé fortalecem o corpo. Palavras de medo desligam o sistema imunológico. Florence falava: sua palavra é uma ordem ao seu corpo e ao seu destino. A maioria das pessoas ora assim: Senhor, por favor, muda isso. Tom de desespero, frequência de medo. O decreto é assim: em nome de Jesus, eu declaro que isso já mudou. Tom de convicção, frequência de fé.
E Jesus foi claro: oração com dúvida não recebe nada. Tiago 1,7. Decreto com fé, assim será com ele. Marcos 11:23. Florence dizia: você não decreta para convencer Deus. Você decreta para convencer seu próprio espírito de que aquilo que Deus prometeu já é seu. Ela ensinava 3 passos. 1. Não lute com a dúvida. Apenas diga: isso é só um pensamento, não é verdade espiritual. 2. Não repita o decreto com medo. Se repetir por desespero, anula. 3. Agradeça antecipadamente. A gratidão trava o canal da fé no modo recepção. Florence dizia: a dúvida bate, mas não entra quando encontra gratidão. Agora que você entende como e por que o decreto funciona, é hora do momento mais emocional, profundo e profético do vídeo. Vamos entrar no campo da alma. Vamos visualizar o seu 2026 tomando forma diante dos seus olhos. Antes de continuarmos, eu quero que você faça algo muito simples, mas profundamente espiritual. Respire, feche os olhos, abaixe os ombros, solte o maxilar. Deixe a mente se aquietar. Agora, lentamente. Imagine que você está caminhando para dentro do seu próprio futuro. Não o futuro que o medo construiu. Não o futuro que o passado ameaça, mas o futuro que Deus preparou para você desde antes da fundação do mundo. Imagine que já é março de 2026. O sol entra pela sua janela. Mas hoje, algo está diferente. Você acorda e, pela primeira vez em muito tempo, não sente aquele peso no peito. Aquela angústia silenciosa que te acompanhava por anos simplesmente não está mais lá. A ansiedade não te desperta. A preocupação não te domina. O medo não tem mais a chave do seu coração. Você pega o celular e algo surpreendente acontece. Você olha para a conta bancária e, em vez de medo, sente alívio. Não porque ficou rico de repente, mas porque Deus reorganizou a sua vida de uma forma tão perfeita que a falta não te governa mais. Os boletos estão pagos. As contas em dia. E você pensa: meu Deus, mudou, finalmente mudou. Você caminha até a cozinha. O cheiro do café invade o ambiente e você percebe algo profundo. Você está em paz. Você está sustentado. Você está guardado. Você está livre. E então você lembra: foi no fim de 2025 que tudo começou. Foi quando eu fiz aquele decreto baseado nas palavras de Jesus. E você sorri, porque agora entende. Não foi magia, não foi sorte, não foi coincidência. Foi obediência a uma lei espiritual de Jesus. Foi você aprendendo a falar a língua da fé. Foi você aprendendo a mover montanhas. De todos os vídeos da internet, de todos os caminhos possíveis, de todos os horários do dia, você veio parar exatamente aqui. E ficou até agora. Muita gente clica e sai. Muita gente fecha quando a verdade aperta. Muita gente não suporta se ver diante da fé. Mas você ficou. Você ouviu. Você sentiu. Você reconheceu que Deus está te chamando. Isso não é coincidência, é convocação espiritual. Porque Deus viu as noites em que você chorou sem ser notado, as batalhas que você enfrentou sozinho, as vezes em que você orou e achou que o céu estava mudo, as situações em que você sorriu para não preocupar ninguém, as dores que segurou no peito para não desmoronar. Deus viu, e Deus te trouxe até este exato momento. Florence dizia: a alma só encontra a verdade quando está pronta para recebê-la. E hoje, você estava pronto. Preste atenção, você não precisa de um intermediário espiritual para isso funcionar. Não precisa de alguém especial, não precisa de dom extraordinário. Tudo o que você precisa já está dentro de você, como a Bíblia declara. 1 João 2:27. A unção que vocês receberam de Deus permanece em vocês. A unção não está em outra pessoa, não está em um lugar específico, não está em um objeto, ela está em você. Quando você declara, Deus ativa. Quando você acredita, o céu confirma. Quando você não duvida, o monte se move.
O que você sentiu neste vídeo não é emoção, é testemunho do Espírito. Romanos 8,16 diz: o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, e você sentiu, no corpo, na mente, na alma, porque esta palavra era para você. Este momento agora é um portal espiritual. Você pode simplesmente fechar este vídeo e voltar exatamente para a mesma vida de antes. Ou pode decidir que 2026 será o ano em que você viverá a promessa de Jesus, em Marcos 11:23. Não é sobre magia, não é sobre atalho, não é sobre fórmula, é sobre fé em ação. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes da palavra. Hoje é o seu dia. Agora é a sua hora. 2026 não vai mudar sozinho, mas você pode entrar nele diferente. E quando você se posiciona, o céu responde. Se esta palavra tocou seu espírito, se você sentiu a presença de Deus em algum momento deste vídeo, não ignore isso. A fé não cresce sozinha. A fé cresce em comunidade. Cresce quando você se alimenta continuamente da palavra. Cresce quando você permanece cercado por quem te lembra das promessas de Deus. Por isso, eu te peço, não por números, não por estatísticas, mas pela sua própria jornada espiritual. Inscreva-se neste canal agora. Você precisa caminhar por 2026 com direção espiritual, com clareza, com revelação. Não deixe esta transformação morrer aqui. Florence dizia: a mente precisa ser renovada diariamente, como o maná do deserto. E é isso que este canal faz. Te alimenta, te fortalece e te alinha com a palavra. Ative o sininho. Os próximos vídeos trarão revelações profundas que Florence ensinava somente aos seus alunos mais próximos. Decretos de cura, prosperidade, portas abertas, restauração e proteção espiritual. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Provérbios 11:25 diz: a alma generosa prosperará. Quando você envia luz, você colhe luz. Quando você compartilha fé, você colhe fé. Você nunca sabe quem pode estar à beira de desistir. E um vídeo como este pode literalmente mudar um destino. E escreva nos comentários: minha montanha será removida em nome de Jesus. Esse é o seu ato público de fé. O céu registra declarações feitas com convicção. Sua bênção já saiu do trono. O que Deus decretou sobre você, ninguém pode impedir. Você não é mais quem era quando apertou o play. Você é filho, lembrado, despertado, reposicionado. Receba o que já é seu. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo Portal Divino. E que 2026 seja o ano em que sua fé fale mais alto que qualquer montanha.